pedindo oração. Irmãos, abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Aleluia, Deus. É bom, né, irmãos, adorar. É bom louvar ao Senhor em todo momento, em todo instante, né? Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus o discípulo a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitados pela onda, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E o discípulo, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Diga amém, irmão. Diga glória a Deus, igreja. O Senhor está nesse lugar, amém, irmãos? Irmão, você não está impedido, irmão, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, amém, irmãos? Nós estamos aprendendo, irmãos, todo domingo pela manhã, o que é o verdadeiro pentecostalismo. Irmão, tem sido, irmão, domingos, irmão, maravilhoso. E hoje não foi diferente. Foi algo bom, onde nós falamos sobre os dons espirituais. E para que a sua finalidade, para quem é e para que serve. E foi algo, irmãos, bom. Eu queria incentivar a você estar conosco todo domingo, 8 horas da manhã. Talvez você não possa vir porque esteja trabalhando. Talvez você esteja ainda lutando lá com o seu edredom, lá com o seu travesseiro. Talvez você esteja com um sono danado. Talvez você esteja não, tenho que fazer almoço para o meu esposo. Se for isso, fique em casa. Mas como disse a pastora Diana, faça o seu melhor para Deus. Amém, irmãos? E hoje, o nosso melhor para Deus, irmão, é estar aqui na igreja, amém, irmãos? E você foi escolhido, você foi premiado para estar aqui, para ouvir essa palavra. E eu não sei se essa é minha última pregação. Só Deus sabe. Mas eu vou pregar hoje como se fosse a última. Diga amém. Meu pastor não, pô, mas se eu pregar a última. Mas eu vou pregar a palavra de Deus, amém, irmãos? E eu queria nessa noite, irmãos, falar sobre 7 segredos que fez com que o apóstolo Pedro andasse por sobre as águas. Você já viu alguém dizer, meu filho Gabriel, alguém que andou sobre as águas nessa terra, fora Jesus, que ele era Deus? Você já ouviu isso, Wilson, alguém andar? Só conheço um, que foi o apóstolo Pedro. Somente ele. Eu já tentei andar por sobre as águas lá na Ponta Negra, mas eu afundei. Já tentei. Então, sim, com certeza. Mas ninguém, irmão, nessa terra, irmão, já andou, que eu conheça, que eu tenha conhecimento, e tenha andado sobre as águas. Somente o apóstolo Pedro. Nem a ciência ela vai explicar como que Pedro andou sobre as águas. Na verdade, a ciência não explica,
como Jesus transformou a água em vinho. Ela não explica. A ciência não explica como o homem depois de 4 dias ressuscita. Ela não explica. A ciência não explica como o mar vermelho se abriu. A ciência não explica. Sabe por quê? Porque é milagre. E milagre o quê? Não se explica, se crê. É assim. É dessa forma que acontece. E nessa noite, eu vou falar algo para você. Como que você pode andar por sobre as águas? Pode. Eu posso andar. Mas eu preciso de algumas ferramentas, de algumas coisas que Deus que Deus me mostrou nesse versículo, nesse texto, seu Wilson. E a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, que nós temos que ter, irmã Janete, para que possamos andar por sobre as águas, diga assim, conhecimento. Diga assim, conhecimento. A palavra de Deus vai dizer, irmão Loiosés, que o povo de Deus ele peca, ele perece por falta de conhecimento. Quando Jesus, esse texto, o capítulo 14, ele vai falar, seu Wilson, da morte de João Batista. Quando Jesus ele sabe da morte de João Batista, e depois ele vai multiplicar, a primeira multiplicação dos peixes. E Jesus ele pede para os discípulos se afastar, ir adiante, enquanto ele ia se despedir das multidões. Irmão, multidões. E Jesus ele se despedia. Jesus ele tinha calma. Jesus ele tinha paciência. Jesus não era como pastor. Jesus ele era aquele pastor amoroso, que ele fazia questão de falar com todo mundo, se despedir, de agradar. Não importava o tempo, a hora. Jesus ele queria que as pessoas viessem estar bem. E ele mandou eles ir na frente. E sabe, irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, que fez com que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele viesse andar por sobre as águas, vai dizer que é conhecimento. A palavra de Deus diz que o pastor, lá em João capítulo 10, que o pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem o que, irmãos? Diga assim, a voz do seu pastor. Diga assim, a voz do seu pastor. Tem ovelha aqui dentro, irmãos? Tem ovelha aqui dentro, irmãos? Se não tiver ovelha, irmão, tem bode. E a palavra de Deus diz que as ovelhas, Deus ele vai abrir e elas vão entrar. Mas os bodes não. Os bodes são aqueles que dão. Ele dá o quê? Dá coice, dá chifrado. É aquele que não obedece e ele não conhece a voz do seu pastor. E sabemos, quando o apóstolo Pedro e mais um discípulo estão no barco, a palavra de Deus diz, seu Wilson, que diz que se levanta ondas, se levanta a tempestade e começa a açoitar o barco. E pensa, numa madrugada, na 4ª vigília da noite. E o discípulo fala assim, começa a se assustar. É um fantasma. É um fantasma. E eu vejo aquele barco ali, irmãos, aqueles homens, um monte de homens, não tinha nenhuma mulher, só homem. São tudo um machão, mas quando apareceu o fantasma, todo mundo ficou ali acuado. Aí Jesus diz assim, não tem mais, sou eu. Pedro fala assim, ele logo se apresenta, Senhor, és tu? Sou eu. Irmãos, escute. Apóstolo Pedro, ele conheceu Jesus, não foi pela visão, porque ninguém estava vendo Jesus, ninguém conseguia ver, porque estava escuro. Mas o apóstolo Pedro conheceu ele por onde? Pela voz. Ao invés de eu chego lá em casa, irmão Luciano, eu chego de surpresa, né? Eu entro, a pastora Diana está lá, não está no quarto, eu estou na sala, outra na sala, e eu vou entrando. Aí ela fala, quem é? Eu digo, é o seu Josias. Deixa de brincadeira, sei que é tu. É teu pai? Ela disse, não, é tu, Michel. Sabe por quê? Porque a pastora conhece o quê? A minha voz. Ela conhece quem eu sou. É por isso, meu Deus, irmão, todos nós, irmão, que queremos andar por sob as águas, irmãos, temos que conhecer a voz de Jesus, a voz de Deus. Você tem ouvido, irmão, a voz de Deus, irmão? Você tem captado a voz de Deus no meio dessa turbulência, no meio dessa tempestade que o mundo passa? Você tem escutado? Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a estar sensível à tua voz. Tem muita gente, irmão, não tá.
A segunda coisa que fez, irmãos, com que o apóstolo Pedro viesse andar sobre as águas, diga assim, oportunidade. Diga assim, oportunidade. Irmão, todos nós, irmãos, um momento ou um outro momento, nós temos oportunidade. E eu tenho falado, irmão, que Deus é o Deus das oportunidades, diga amém. E às vezes, irmãos, a oportunidade vem e não sabemos aproveitar a oportunidade. Temos que saber. E esse momento que passa o mundo é uma boa oportunidade para nós pregarmos a palavra. É um bom momento para nós lançarmos, como é que é a rede, Joel? Arrastar, irmão Luciano, arrastar. Mas escute uma coisa. Precisamos de oportunidade, Deus está nos dando oportunidade. O apóstolo Pedro vai dizer, Senhor, se és tu mesmo, Senhor, me manda aí até agir. Olha só, todos os discípulos, Joel, estavam lá no canto. Pedro é gaiato. Ele disse, rapaz, é agora que eu vou. É agora que Deus vai me abençoar. Diga para Deus, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele foi logo o primeiro. Ele teve assim, eu vou sair e vou andar sobre as águas. Eu vou ter essa oportunidade de ser registrado na Bíblia. Quantos de nós, irmãos, estão perdendo, está passando a oportunidade e não estamos fazendo? O apóstolo Pedro, ele disse, Jesus, eu vou de ti, Senhor Deus. Só que às vezes, irmãos, para você receber isso, irmão, às vezes nós, irmã Creu, temos que correr alguns riscos. Correr risco. E não é fácil. Você precisa conhecer a voz de quem está convidando você. E você ter uma boa oportunidade de você exaltar o nome do Senhor, exaltar o nome de Deus. E o apóstolo Pedro falou assim, essa é uma boa oportunidade. E eu vou fazer isso. A terceira coisa, seu Wilson, conhecimento, oportunidade, diga assim, fé. Diga fé, irmão. Irmão, para Deus, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. E nós, olha só, irmão, para Deus, eu escuto, o justo, ele viverá por onde? Pela fé. O justo viverá pela fé, o justo, irmão. Mas olha só, irmão, não é aquela fé que você crê em Deus, porque hoje nós também falamos sobre uma fé chamada um dom também. Nós temos que ter também esse dom, essa fé, que às vezes, irmão, impressiona as pessoas. A palavra de Deus diz, irmãos, que o apóstolo Pedro, além de ter conhecimento da voz de Deus, além de pegar aquela oportunidade e falar assim, Senhor, irmãos, eu quero ver, Joel, com quem dizer que tem fé e não faz. O apóstolo Pedro tinha fé e começou, irmão, escute, tem muitas pessoas que começam a fazer uma boa caminhada, começam a andar em direção a Cristo, começam a andar em direção à salvação, como pregou, como ele trouxe uma palavra, lá em Ezequiel capítulo 47, começam a andar o nível das águas, começam a andar em direção a Deus, passa pela conversão, pela regeneração, pelo discipulado, pela consolidação, pelo treinamento, mas chega um momento, irmão, que você é provado, porque escute, irmão, para nós liderarmos, para nós sermos líderes da igreja, vamos passar por algumas provações, por algumas acusações. A palavra vai dizer, irmã Maria, que o apóstolo Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Ele começou quando ele estava com os olhos em Deus, quando ele estava focado em Deus. Ele começou a andar, mas vai dizer que ele começou a olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, começou a olhar o vento, a tempestade, e começou o quê? A naufragar. Começou a afundar. Tem muita gente, escute, igreja, esses 12 dias que nós fizemos de oração, estava falando para a pastora, foi muito bom para nós. Foi Deus preparando uma igreja, família cristã, para os 12 dias que ia vir no mês de janeiro. Estávamos aqui orando, pedindo, Senhor Deus cura, Senhor Deus sara, nos fortalece, Senhor, clamando a Deus. A palavra vai dizer, irmãos,
que Pedro começa a naufragar. Ele fala assim: Jesus, Jesus, Senhor, socorre-me. O Senhor vai falar, irmã Maria, algo para ele. Homem de pequeno o quê? Pequena fé. Por que duvidar-te? Às vezes, irmãos, a gente está assim. Às vezes, irmãos, eu confesso para você, irmãos. Não vou dizer para você, irmãos, eu estava ciente, meu Deus, que essa pandemia, ela ia melhorar. Eu estava dizendo, Senhor, glória a Deus, que Manaus está indo. Só que a gente, irmãos, se engana. E veio agora essa semana do dia 12, do dia 13, e Manaus passa por uma surra. Manaus passa pelo um momento difícil, de oxigênio, de mortes. Meu Deus, maremoto para lá, terremoto para cá, uma tsunami de pessoas mortas, a mídia batendo, e eu digo, Jesus, misericórdia, Senhor. Eu estou orando, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, para que isso venha cessar. E sabe o que é que eu entendo, irmão Luciano? Mesmo que eu faça jejum, mesmo que eu faça oração, mesmo que eu tenha uma fé que transporte a montanha para um lado, irmãos. Mas entenda uma coisa: que Deus é que governa o mundo, que Deus é que determina tudo. É Deus que faz cessar. Aí vai dizer, irmãos, que ele teve, a fé dele foi diminuída. Eu também fiquei assim. Mas Deus, buscando Deus, orando, Deus, ele aumentou a minha fé. Deus aumentou a minha fé. Me colocou de novo, não, tu não vai naufragar. Porque tu depende de mim. Nós somos dependentes de Deus. Diga amém, irmãos. A quarta coisa, irmãos. A quarta coisa que fez o apóstolo Pedro andar sobre as águas, irmãos, que eu e você precisamos: conhecimento, oportunidade, fé. Diga assim, ousadia. Diga assim, ousadia. Irmãos, quem conhece o apóstolo Pedro, irmãos, você vai ver que esse homem, irmãos, ele era mais ousado do que todos os outros discípulos. Era um homem que tinha ousadia. Eu acho que é lá em Atos capítulo 4, versículo 13, onde que o apóstolo Pedro, ele vai se levantar com uma ousadia para pregar o evangelho. Escute, para pregar o evangelho, assim, como eu falo assim, mas esses homens, eles não são iletrados, esses homens não têm conhecimento. Mas vai dizer assim, não, mas eles andaram com Jesus, eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, irmãos. Eu e você, que temos a marca de Cristo, quando nós andamos com o Senhor, já não somos as mesmas pessoas. A nossa marca é diferente, irmãos. O apóstolo Pedro, ele tinha ousadia, mais do que os outros discípulos. Escute, a palavra vai dizer, irmãos, vai dizer que eles estavam lá no canto, eles estavam amedrontados, eles estavam ali sem coragem, eles estavam com medo mesmo, eles não tinham coragem. Mas para dizer, irmão, que o apóstolo Pedro, ele tinha ousadia e tinha coragem também. Sabe por que você está aqui hoje, irmãos? Porque Deus escolheu você, irmão. Agora, pastor, eu não tenho muita ousadia, pastor. Às vezes, pastor, eu tenho medo da minha própria sombra, pastor. Eu tenho medo. Eu tenho um remédio para você não venha mais ter medo da sua sombra, medo da morte. Eu tenho um remédio: oração, leitura da palavra e jejum. Se você fizer isso, você vai criar uma ousadia e você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, quando o apóstolo Pedro, irmão, ele foi batizado. Quando ele se levantou, ele foi o primeiro a se levantar e começou a pregar. E a primeira pregação dele foi 3.000 pessoas que se converteram, irmão. Irmãos, escute, por favor, irmãos. Eu não quero ser uma pessoa religiosa, meu irmão, minha irmã. Eu estou dando para você um caminho que para você andar sobre as águas nesse momento difícil que a terra passa. Precisamos conhecer a Deus. Oportunidade nós já temos nessa hora.
Precisamos, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos dá ousadia, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, determinação, Senhor. Eu vejo, irmão José, eu vejo meu filho Rafael, eu vejo muito jovem nesses últimos dias usando a internet para pregar o Evangelho de Deus. Para pregar, para divulgar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus te ama. É uma oportunidade. Uma oportunidade que Deus está nos dando. Agora, irmãos, não devemos ser como os demais discípulos. Nos acovardar. Ficar dentro da igreja. Ficar ali, meu Deus, será que eu vou morrer também? Você vai morrer um dia, mas não sei quando. Vai chegar uma hora. Agora, como é que está a sua imunidade? Se está baixa, cuidado. Porque o diabo diz que ele anda ao nosso derredor, procurando uma alma, procurando alguém para que ele venha tragar. E vou dizer assim para vocês, irmãos, e nesse barco que o apóstolo Pedro estava junto com o discípulo, é o mesmo barco que hoje nós estamos no mundo. Está morrendo missionário, morrendo pastor, morrendo ímpio, morrendo todo tipo de pessoa. Mas uma coisa eu tenho certeza disso, que é a quinta coisa que eu e você devemos ter, aonde que muitas pessoas não têm: conhecimento, oportunidade, fé. Qual foi a outra que eu falei? A ousadia. E diga assim: confiança. Diga confiança. Irmão, se eu não tiver confiança, irmãos, é como eu ter confiança na minha esposa. O apóstolo Pedro, ele só aceitou dar o passo da fé, só aceitou sair daquele barco, porque que, irmão? Porque ele confiava, porque ele já tinha estado com Jesus. E olha só, irmão, para você, irmão Gabriel, para você adquirir confiança numa pessoa, não é assim do dia para a noite, não, irmãos. É como eu tenho confiança na minha esposa, como o seu Wilson tem confiança na irmã Luciana, é como o Joel tem confiança na esposa dele, é como Jesus tem confiança na sua igreja. E o apóstolo Paulo, irmão, ele confiava. É como eu pegasse, quando eu pegasse os meus filhos, quando eles são novinhos, e eu estou na beira da piscina, Rafael, na beira da piscina, eu falo assim: meu filho, ele não sabe nadar, mas escuta, pula, que eu te seguro. O filho pula ou não pula? Pula ou não pula? Pula ou não pula? Por quê? Porque ele confia no seu pai, irmão. Porque ele confia no seu Senhor. Assim foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Ele confiava em Jesus, seu Wilson, porque ele já tinha visto Jesus fazer muitos milagres, ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar as pessoas dos demônios. Irmãos, que nós não possamos ser como as demais pessoas, perder a confiança em Deus, perder a esperança no nosso Senhor no meio dessa guerra, porque nós estamos numa guerra. E muitas pessoas estão perdendo a confiança, estão perdendo a esperança. A palavra de Deus diz, irmão Maria, que pelo mundo passareis aflições. Mas vai falar assim: tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Diga amém, irmãos. Jesus, ele venceu por mim e por você. Jesus se fez pobre para que eu e você venhamos ser rico da glória, da graça de Deus. Diga amém. Sabe, irmãos? E eu vejo o apóstolo Pedro, ele caminhando em direção a Jesus. E Jesus ele fala comigo. Ele fala: Michael, a igreja é um barco. As ondas, as tempestades são a dificuldade que estão vendo. Isso, sabemos, isso é um retrato. É um retrato que Deus que ele passa para nós. E muitas pessoas, escute, nesse mar, nesse mundo, nessa tempestade, tem se perdido. E nessa novela de Gênesis que está passando, a gente vai ver o que Deus fez, o que Deus ele fez com as pessoas que estavam se perdendo, que deixaram de adorar, deixaram de buscar
um carro, um trabalho melhor, uma promoção. O que você faz? Você trabalha para quê? Para aquilo. Para que aquele desejo ele venha se realizar. O apóstolo Pedro, ele tinha o desejo de andar por sobre as águas. Qual é o seu desejo dentro da igreja? Ah, pastor, meu desejo é ser um crente que venha sentar no banco todo domingo, toda quarta-feira. Poxa, irmão, não faça isso. Tenha um desejo de fazer mais, de ser uma pessoa ocupada na obra de Deus. O apóstolo Pedro, Max, ele tinha esse desejo. Ele tinha um desejo de andar por sobre as águas. Ele tinha um desejo de ser o líder dos discípulos. Não é, olha só, irmãos, não é dos ligeiros a bênção. Não é. É daqueles, olha só, daqueles que perseveram, daqueles que têm um desejo. Vai dizer aqui, olha só, irmão, aqui no versículo, olha só. E prontamente, olha só, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, olha só, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subimos no barco, cessou o vento. Irmãos, escute, para a gente fechar. Quando nós passamos por essa tempestade que está passando, diga amém, irmãos. Está passando, irmão, Manaus vai passar. Vai passar em nome de Jesus. Mas olha só, irmão Joel, eu e você vamos sair mais fortalecidos. A igreja, a família cristã vai sair mais fortalecida, vai sair mais madura, mais preparada. Deus está preparando a sua igreja para algo ainda que vai vir. E os que estão aqui, irmãos, ó, os que vão vir ainda, porque vai vir muita gente, diga amém, irmãos. Muita gente vai vir, e a igreja tem que estar preparada para receber essa multidão que vai entrar nesse barco, nesse navio. E tem que pessoas para estar direcionando, irmãos. E foi por isso que Deus levantou os 12 apóstolos para dirigir, para governar a sua igreja. Mas uma coisa, irmãos, nós só podemos fazer, Jaqueline, se Jesus estiver no nosso barco, diga amém. Só podemos fazer algo se Jesus entrar. Porque se o homem estiver dentro do barco, irmão Luciana, dentro da igreja, não vai de jeito nenhum que o pastor Michael saia da igreja, mas que não falte o Espírito Santo de Deus dentro dessa igreja. Que eu saia, mas que não